Bom, pessoal, vou estar aqui revisando com vocês a matéria de diodo, que é um componente da eletrônica muito importante. Ele que irá estar comandando o fluxo da corrente elétrica e iremos utilizar para realizar a retificação de corrente alternada para corrente contínua. Essa é a simbologia dele. O diodo é a junção de dois semicondutores, do tipo P e do tipo N, P positivo, N negativo, também conhecido como lacunas, porque tem um elétron faltando na última camada, enquanto o N é negativo porque tem um elétron livre. Quando juntar esses dois semicondutores, vamos ter aqui a nossa ligação, esse elétron livre indo para a última camada dessa lacuna. Com isso vamos ter no próximo a essa junção aqui a nossa zona de depressão. Com a zona de depressão que o nosso diodo irá ou conduzir ou não. Na polarização direta, que ele estará conduzindo corrente, se dá quando o meu positivo da fonte se liga ao P positivo do diodo e meu negativo da fonte vai se ligar ao meu N negativo do diodo. Vai ocorrer uma repulsão, que cargas iguais elas têm essa repulsão. O meu positivo vai repelir os elétrons aqui do tipo P e o meu negativo vai repelir do tipo N. Com isso a minha zona de depressão vai diminuir, facilitando a passagem de corrente. Já na polarização reversa, eu vou ter uma atração, é quando o meu negativo da fonte estiver conectada no tipo P e meu positivo da fonte estiver conectado no tipo N. Vai ter uma atração e a minha zona de depressão vai aumentar, dificultando a passagem de corrente. Esse é o gráfico do diodo. Temos a corrente pela tensão. Então aqui, quando ele está polarizado diretamente, ele tem uma certa tensão que tem que se sobrepor. Minha fonte ela tem que conduzir pelo menos 0,7 para que o meu diodo passe a conduzir. O que eu quero dizer? A minha fonte tem que ter pelo menos mais que 0,7 volts para que meu diodo passe a conduzir corrente. Caso aquela zona de depressão, um diodo ideal, ele já estaria conduzindo aqui, mas um diodo real ele vai ter uma certa resistência de 0,7 volts quando é feito de silício, e a minha fonte superando esses 0,7 volts, o meu diodo passa a conduzir corrente. Já na polarização inversa ou reversa, eu tenho um aumento de tensão, mas perceba que não está conduzindo corrente até a tensão de ruptura, que aí o diodo não vai suportar a tensão que está sendo aplicada a ele, vai passar a conduzir, provavelmente queimando. Aquele 0,7 também é conhecido como tensão de joelho. Aqui temos a nossa tensão de ruptura, quando ele está polarizado reversamente. Temos os diodos especiais, como o LED, que ele é feito de outro material. Quando ele está polarizado diretamente, eu tenho bastantes elétrons passando aqui e fazendo aquelas ligações de ionização, recombinam-se, também é chamado, quando o elétron é cedido. E nesse processo, o meu diodo vai liberar radiação. Ele libera em três aspectos: no aspecto visível, que é
quando a gente consegue enxergar as cores, azul, vermelho, laranja, etc. Tem o ultravioleta e o infravermelho que nós não enxergamos, mas o diodo também consegue entregar esse tipo de radiação. Esse é o símbolo do LED. E temos nosso diodo Zener, que ele trabalha em 3 regiões: regiões de direta, corte e ruptura. A direta ele vai funcionar como o diodo comum polarizado diretamente. Após 0,7 volts ele passa a conduzir corrente. A de corte ele vai funcionar como o diodo reversamente, que ele impede a passagem de corrente. E a de ruptura, que é onde normalmente é utilizado, ele vai funcionar como regulador de tensão, porque ele vai manter uma tensão constante aqui, desde que esteja dentro desse limiar aqui, uma tensão mínima e máxima, ele vai manter essa tensão. Com isso temos algumas aplicações. Às vezes ele pode ser representado também como uma fonte, ele vai manter a tensão ali, um regulador de tensão. Aqui um exercício para praticar. Nosso exercício, ele deu que a tensão do Zener é 16 volts. Como a minha corrente está descendo aqui, o meu diodo Zener está operando em 2 regiões, ou em ruptura ou em corte. Ele está operando diretamente, a corrente teria que estar nesse sentido, mas na figura já me dá que ela está descendo, então eu só tenho 2 regiões de operação possíveis. Eu vou optar que ele está na tensão de ruptura, na região de ruptura. Com isso, o meu diodo Zener vai estar mantendo aqui 16 volts. Primeiramente eu vou descobrir as correntes dentro do meu circuito. Eu vou chamar aqui de I1 e aqui de I2. I1 vai ser a tensão em cima desse resistor. Vou chamar de V de 2K dividido pelo resistor. Isso dá pela lei de Ohm. V igual a R vezes Z. A minha tensão em cima desse diodo é aquela de tensão que temos aqui, que será 20 menos 16. Dividido por 2K. E 1 então é 4 dividido por 2K. Isso vai me dar 2 miliamperes. E 2 será a tensão em cima desse resistor, dividido pela própria resistência. Como está em paralelo, a tensão é que o diodo Zener está fornecendo, 16, e o resistor 4K. Com isso eu tenho 4 miliamperes. Que pela lei de Kirchhoff dos nós, toda corrente que está entrando tem que ser igual que está saindo. Está entrando 2 amperes e aqui dizendo que está saindo 4 miliamperes. O que não faz sentido,
A minha fonte está fornecendo 2 mA e aqui está aparecendo 4, fora a corrente Zener. Então a única explicação é que o meu diodo Zener está operando na região de corte. Aqui é outro exercício, que meu VC, tensão na fonte, é 11,7 volts. Meu VZ é 7,5 volts. A queda no meu diodo aqui de 0,7 volts. Os meus resistores R1 a 10, R2 a 80, meu R3 6. E está dizendo que a corrente que está descendo aqui nesse resistor é de 0,1. Primeiramente vou descobrir as correntes que estão circulando no meu resistor, no meu circuito. Vou chamar de I1 e I2. Vou considerar que o meu diodo Zener está operando na região de ruptura. Ou seja, aqui está 7,5 volts. Ele está mantendo aqui. Aqui eu tenho a minha queda de tensão que ele me deu de 0,7. Vou descobrir minha tensão aqui, VR2. VR2 é a resistência vezes a corrente que está passando. Então vai ser 80 vezes 0,1. Isso vai me dar 8 volts. Então eu tenho 8 volts aqui em cima do meu R2. Agora eu vou descobrir a tensão no VR1. Minha tensão aqui vai ser a queda de tensão que eu tenho aqui com esse nó. Esse ramo aqui eu tenho 8 volts mais 0,7. Então aqui, estou ficando um pouco poluído, mas a minha tensão aqui é de mais ou menos 8,7 volts. Então, no VR1 vai ser igual a 11,7 menos 8,7. Isso vai dar 3 volts. Meu I de R1 será, que eu chamei de I1, né? Peraí. Meu I1 será 3 dividido por R1, 10. Isso vai me dar 0,3 volts amperes. Então aqui eu tenho circulando
0,3, aqui descendo 0,1. Para ser verdade, tem que estar pela lei de Kirchhoff dos nós. E para ele estar na região de ruptura, minha corrente tem que estar nesse sentido. Então meu I2 tem que ser 0,2 amperes. Para ser verdade é que meu diodo esteja na região de ruptura. Como vamos saber? A minha tensão aqui, esse ramo está em paralelo com esse daqui. Então minha tensão aqui tem que ser igual à tensão desse outro ramo. O que eu quero dizer? Que a tensão no resistor 8 mais aquela tensão aqui no diodo tem que ser igual a minha tensão no Zener mais a tensão no resistor 3. O Zener ele me informou 7,5. Então a gente tem que 8,7 tem que ser igual a 7,5 mais minha tensão no resistor. Então meu VR3 é 1,2 volts, pois passo 7 para 7,5 para subtraindo 1,2. Meu IR3 tem que ser VR3 dividido pelo resistor. 1,2 dividido por 6. Um 1,2 dividido por 6, 0,2 amperes. Que respeita a lei de Kirchhoff. Então meu diodo Zener realmente está operando na região de ruptura. Bom, os pontos principais do diodo são o diodo ideal. Esse seria o gráfico de um diodo ideal, que instantaneamente, na polarização direta, ele passaria a conduzir corrente, sem ter que ter aquele ganho de 0,7 para passar a conduzir. Enquanto na polarização inversa, ele não se romperia, aguentaria qualquer tensão, mas na realidade, temos na polarização direta, ele tendo que ter esse ganho de 0,7. O que seria esse ganho de 0,7 que eu estou comentando, né? Vamos supor que eu tenho aqui a minha fonte. Aqui meu diodo. Um diodo real aqui. De silício. 0,7 volts. Se a minha fonte, supor que ela seja 0,5 volts, aqui não circularia corrente. E minha fonte não conseguiria ultrapassar esse 0,7 volts, essa barreira, aquela zona de depressão, para poder conduzir. Então minha fonte tem que ser maior que 0,7 para que ela possa conduzir nesse circuito. 1 volts eu já teria a circulação de corrente, a corrente já seria diferente de 0. Então no diodo real a fonte tem que conseguir vencer esse 0,7 volts, e o meu diodo também tem um limite,
na tensão de ruptura. Esse aqui seria o funcionamento de um diodo ideal. Funcionaria com uma chave fechada, quando estiver polarizado diretamente, uma chave aberta inversamente. Esse é o símbolo. Ele vai conduzir, quando for positivo, do anodo para o catodo, e será polarizado reversamente quando o positivo estiver no catodo e o negativo no anodo. Ele funcionará como uma chave aberta. O positivo no anodo e o negativo no catodo, ele vai funcionar como uma chave fechada. Aqui anodo e aqui catodo. Anodo, catodo. VK é a tensão de anodo catodo. Quando a minha tensão ela vai ser igual à tensão do diodo, maior que zero. Quando a minha tensão for maior que zero, idealmente, ele passa a conduzir. Quando a minha tensão no diodo for reverso, for negativo, ele funciona com a chave aberta. Temos o circuito equivalente dele. Aqui o gráfico, VD igual a 0,7 volts, ele passa a conduzir. E aqui temos a representação, um diodo ideal com uma fonte de 0,7 volts, é uma das representações que temos. Polarização reversa, polarização direta. Aqui um outro circuito para resolver, outra atividade. Bom, aqui eu tenho minha fonte positivo e negativo. Então minha corrente está nesse sentido aqui. Saindo do positivo e indo para o negativo. Aqui meu diodo está polarizado diretamente, então ele estará conduzindo a corrente. Porém esse daqui não. Esse daqui percebe que quando a gente vai vir aqui, ele está polarizado reversamente, então ele está com uma chave aberta. Então a corrente aqui vai ser zero. Só vou ter corrente subindo e descendo. Então eu posso fazer o paralelo de R1 com R3. Será 20 vezes 50 dividido por 20 mais 50. Isso vai me dar 14,285. Então agora eu tenho o seguinte circuito. Tem aqui meu diodo. Tem aqui meu resistor equivalente. (14,285). Então aqui aberto, fiz o paralelo, achei meu resistor equivalente. Quanto vai ser aqui meu I? Agora eu quero descobrir a minha tensão no meu resistor VR. VR vai ser a tensão da fonte menos a queda de tensão que vai ter aqui nesse diodo. Então vai ser 24 menos 0,7. VR será 23,3 volts. E o IR
será a tensão VR 23,3 dividido pela resistência 285. Isso vai me dar 1,631 amperes. Então, meu IR é igual aí, que é um circuito série. Então esse I aqui, ele vale 1,631. Minha questão, ela quer saber o valor das correntes que circulam em R1 e R3. I de R1 e I de R3. Então, como eu expliquei na sala de aula, tá em paralelo, eu posso usar o divisor de corrente. I de R1 será igual a I vezes R3 dividido por R1 mais R3. I de R1 será 1,631 vezes 50 dividido por 20 mais 50. Isso vai me dar 1,165 amperes. Então, tem um vindo aqui, então eu posso usar a lei de Kirchhoff dos nós, né? Como é que tá? Eu tenho o I vindo aqui, vindo, eu já sei o valor dele. Eu sei IR1, então eu consigo descobrir meu IR3 pela lei de Kirchhoff. I é igual a IR1 mais IR3 meu IR3 será I, que é 1,631 menos, passo para cá, IR3 1,165. Isso vai me dar 0,466 amperes. Então descobri meu IR3, descobri meu IR1. Alternativa A.
Aqui é apenas o gráfico da operação do diodo Zener, direto corte ruptura. Outra questão que eu não tinha comentado de sala de aula é a questão da corrente máxima e corrente mínima do diodo Zener, né? Para ele conseguir manter VZ, manter a tensão. IZ máximo será a potência máxima do diodo Zener dividido por VZ máximo. E mínimo, IZ mínimo, será IZ máximo dividido por 10. Então aqui nesse exercício temos uma bateria de 24 volts, um resistor 220 ohms e meu diodo Zener. E ele pede para verificar se a corrente do diodo Zener do circuito está dentro das especificações do diodo. Sabendo que a potência do diodo é 0,5 watts ou watts, PZ 0,5, e a minha tensão de ruptura, tensão do Zener, 12 volts. Primeiro, eu descobri que a tensão em cima do resistor será 24 menos 12, será a queda de tensão, 12 volts. A corrente que está passando no meu resistor, que é igual a IZ, será tensão sendo do resistor, 12, dividido pela própria resistência, 220. Isso vai me dar 0,0545 amperes. Então, para mim descobrir a corrente que está circulando esse circuito, IR1, que também é igual à corrente do Zener, primeiro eu descobri a queda de tensão no resistor, depois eu descobri a corrente que está passando no meu resistor, que a corrente está passando aqui e a corrente vai estar passando no diodo, né, que é IZ. Com isso eu tenho meu IZ. Então, segundo essa corrente, a potência em cima desse diodo vai ser IZ, né? Potência é igual a tensão vezes corrente, vai ser diferente no meu diodo. Potência no meu diodo vai ser a tensão do Zener vezes a corrente Z, corrente no Zener. Ele me deu a tensão 12 e a corrente que a gente descobriu 0,0545. Isso vai me dar 0,65 watts. O que isso significa? Nessas configurações, a potência sobre o meu diodo Zener é maior que a potência nas suas especificações. O que isso significa? Que nessas condições aqui meu diodo Zener iria queimar. Ia aparecer um cheiro de queimado, meu diodo Zener iria danificar. Então eu tenho duas opções aqui para evitar que esse diodo Zener queime, ou para se adequar ao projeto. Primeiro é escolher outro diodo, pegar um diodo Zener que suporte aí 1 watts, algo assim, um outro diodo Zener com maior capacidade,
Então ele se adequaria à configuração desse circuito. Ou também eu posso aumentar meu resistor. Se eu quiser manter esse diodo Zener, por exemplo, se o meu R1 fosse igual a 300, então meu IR1 continuaria 12 volts, né, queda ali. Meu diodo Zener continuaria mantendo aqui 12 volts. Então eu tenho 12 volts em cima do resistor, só que agora com uma resistência maior. Isso me daria 0,04 amperes, que seria igual a corrente que circularia passaria pelo diodo Zener. Então minha potência do diodo Zener seria 12 vezes 0,04. Seria 0,48 watts, né? O que estaria dentro das suas especificações. Então eu troco meu diodo Zener ou aumento a resistência para que se dissipe mais calor aqui e não queime o meu diodo. Então, pessoal, os pontos principais são que o diodo comum anodo, catodo, corrente nesse sentido, direto. Catodo, anodo, corrente nesse sentido, polarização reversa. Ou seja, tenho aqui minha fonte, diodo conduzindo, sempre ficar atento ao sinal da fonte. Então a corrente está nesse sentido, então meu diodo não está conduzindo, então minha corrente aqui é diferente de zero. Minha corrente aqui é igual a zero. Corrente igual a zero, polarizado reversamente. Esse é o diodo comum. Porém, se tivermos o nosso diodo Zener, que pode estar conduzindo mesmo a corrente estando nesse sentido, que é só ruptura, região de ruptura. Então ele estará mantendo aqui uma tensão constante. Mas ele também pode estar na região de corte. Aí que a minha corrente é igual a zero.
não estará conduzindo. Isso vai depender lá, igual do gráfico que eu falei, se ele vai, se a tensão que está aqui sobre ele chegou em VZ na tensão de ruptura e se está entre aquele limiar de tensão mínima e tensão não, corrente mínima e corrente máxima, né? Então, se chegou na tensão de VZ, está no mínimo e máximo, então ele estará com a corrente reversamente polarizada, estará na região de ruptura. Eu posso ter minha corrente também no sentido reverso, ele está na região de corte. Se não respeitar esses três aqui que eu acabei de dizer. E meu diodo Zen também pode funcionar como um diodo comum. Corrente aqui, diretamente polarizado. Ele está funcionando com uma chave fechada, como o meu diodo comum aqui. E temos o nosso LED. Que ele vai funcionar como um diodo comum. Ele tem essa representação. Normalmente ele vem acompanhado de um resistor. Ele é sensível. Normalmente ele vem um resistor para que dissipe calor e a corrente aqui que passa por ele seja pequena. Então é basicamente isso, diodos, principais pontos. Vai ser muito importante para o nosso estudo de retificadores. Então até a próxima aula.